O desapego não se trata só de pessoas ou de sentimentos. Se trata de ideias, pensamentos, hábitos. O desapego é você olhar para tudo que se conecta e que te cerca e entender o que precisa descartar, o que não está dando certo na sua vida, o que claramente é um excesso ou ignorância da sua parte. É você olhar para o que anda fazendo no dia a dia e corrigir os erros, como também excluir o que não importa mais, ou não te ajuda em nada, apenas te esgotando. Isso é o desapego. É saber largar e seguir em frente, sem olhar para trás. E se você combinar essa atitude e análise com a ação de não dar satisfação para ninguém, então terá finalmente paz e uma vida produtiva. Pois quando você prioriza a si mesmo e fica mais na sua, focado na tua vida sem passar informação demais para os outros, isso pode ser o mais próximo que chegará do significado real de liberdade. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. Não fique vulnerável a dificuldades. Quando você é apegado demais e se preocupa em excesso, tende a ficar mais vulnerável a toda situação, ainda mais quando se desespera, se frustra demais e pensa em aliviar conversando com alguém sobre todo esse problema pelo qual passa. Aliás, esse é um erro tão grave, porque não basta a pessoa só se preocupar à toa quase que o dia inteiro. Não basta se estressar com a dificuldade em vez de lidar racionalmente. Não, ainda precisa ir lá em uma sexta-noite, beber mais do que deveria e comentar sem pensar muito sobre o que anda acontecendo com ela. Como se alguém realmente se importasse. Bom, talvez alguém se importe, mas é bem provável que você não está contando essas coisas para ela. Provavelmente fala isso tudo para pessoas erradas. Então, quando você desabafa que é algo que já está no erro, algo que nunca ajudou e nunca ajudará, só trazendo um alívio rápido e ineficiente e contando sobre tudo para as pessoas erradas. Bom, te garanto uma coisa: o mínimo que pode acontecer é essa tua dor e preocupação se espalhar, se transformar em uma fofoca e você ter uma situação ainda mais chata para resolver, ficando vulnerável e agora sendo julgado por alguns por causa dessas fofocas. Entende? Quanto mais você se preocupa e se apega a uma dificuldade pensando demais, maior a tendência de você piorar as coisas. O que realmente precisa é se preparar. É entender que se as coisas podem piorar, então o que pode fazer agora sem falta, sem desculpas, para no momento certo estar preparado? Quais atitudes e pensamentos deve exercer e utilizar para entender as suas opções? As cartas na mesa e avançar, também compreendendo cada possibilidade que pode ocorrer. São essas análises que te salvam, às vezes fazendo com que enxergue erros e brechas que não percebia antes, ou visualizando junto com a tua razão detalhes que podem muito bem facilitar o teu rumo. O ponto é esse: quanto mais quieto e observador fica, mais as chances de facilitar. Porém, quanto mais desabafa e reclama, provavelmente encontrará a situação ainda mais difícil ou exaustiva. Logo, foque em não ficar vulnerável a problemas no geral, porque na vida, tudo pode ser um problema maior ainda do que o outro, e se você parar toda hora pensando que não aguenta, que talvez não conseguirá, que é difícil demais, que não é justo contigo, se bombardear a tua mente com esses pensamentos, você só se condiciona a ser um fraco. Sem contar que se todo mundo fica sabendo qual é a sua situação ruim, você acha mesmo
que não irão se aproveitar para te derrubar ainda mais, sabotando na pura maldade o teu rumo. É o que te falo. Se está com problemas, fique quieto e resolva sem dar satisfação e sem fazer barulho à toa. Porque seguindo essa regra você certamente não tropeça nos próprios erros, já que não terá descuidos. Vai por mim. Quanto menos reclamar, treinar a sua mente, afiar o raciocínio e focar mais na dificuldade em si e não no que sente, menos descuidado e menos chorão você será, garantindo o desempenho que precisava. Não faça questão de quem não soma. Existem pessoas que terão bons momentos em nossa história. Pessoas que significaram algo no passado ou que agora conseguem preencher o que antes não conseguíamos sozinhos. Pessoas que terão um papel fundamental na nossa vida, pelo menos até agora. Uma companhia, uma boa conversa, risadas, sentimentos no geral, seja na amizade, no amor ou até às vezes em questões profissionais e sociais. Sentimentos no profissional? Sim, por que não? Orgulho, admiração, enfim. Mas o que deve tomar cuidado é que pessoas, se você não ficar atento, criará expectativas, pensará em planos além, pensará que pode contar com ela para tudo. Você vai se enganando até que a primeira decepção acontece. Por exemplo, as famosas discordâncias vão aparecendo, e entre isso também você ainda descobre características que te colocam na dúvida se realmente a pessoa é alguém que você pode manter próximo. Afinal, no início, ou antes, no geral, tudo parecia ótimo. Tudo parecia fluir. Boas negociações ou bons jantares, excelentes conversas. A companhia em si te deixava leve, tranquilo. Mas e se foi apenas aquela época? E se foi apenas alguns momentos que deram certo para nada mais além? O prazo de validade chegou. Afinal, relações pessoais ou profissionais são sempre variáveis, você deve aproveitar enquanto flui. Mas é inegável que a qualquer momento pode dar um problema. A qualquer instante, as discordâncias, brigas e estresse aparecem, jogando um balde de água fria na circunstância e na relação. E o cômico é que quando você toma esse choque de realidade, começa a perceber rapidamente que muitas das suas expectativas e opiniões sobre a pessoa eram totalmente viajadas, coisas que você acreditava, mas que não tinham uma única base para se sustentar. Essa é a vida. Essas são as pessoas e as relações que terá com elas, normalmente. Portanto, não vejo como ingratidão ou mau caratismo da sua parte aos poucos se afastar quando as coisas já não derem certo. É só uma questão de se priorizar e entender como é a natureza das relações. Se tudo que a pessoa faz é te distrair à toa, te estressar, jogar problemas para o seu lado, ou mesmo não tendo muitos problemas, ainda assim nada acontece, tudo se esfriou, o momento é tedioso, existe ali um desperdício, então para que se manter nessa? Se esses indivíduos ao seu redor tiram de você a oportunidade de ser quem é, de praticar a sua personalidade, de ir além em relação aos seus limites e conforto, não tem jeito, deve se distanciar. Porque quando você começa a insistir, quando as coisas começam a serem forçadas demais, em relações que não dão certo como antes, ou que sempre foram uma ilusão, com você só permanecendo por pura nostalgia, ou carência, onde mesmo que não se dê bem com a pessoa, você a mantém por perto porque não quer ficar sozinho? Qual é? E como eu disse, até nas circunstâncias profissionais esses erros e atrasos podem ocorrer. Às vezes, por exemplo, é alguém meio desagradável, que no passado até te ajudou, mas que agora só te pede ajuda toda hora, não traz conexões ou reflexões boas, só te distrai, te atrapalha, e que você talvez só mantém próximo porque não sabe se conseguirá fazer o seu trabalho sozinho, por pura insegurança, percebe? Ou não quer lidar com o tédio do trabalho sem alguém por perto.
quando na verdade talvez todo esse tédio, toda essa falta de domínio sua em relação ao que faz, em relação à sua competência, é justamente por conta de relações como essas que te afastam da sua concentração e também do seu desempenho. Enfim, quem não está mais somando em sua vida, quem te atrapalha constantemente de forma proposital ou não, e essas pessoas também que já não são mais as mesmas e só sabem puxar você para baixo para que você não seja o melhor de si também, bom, claramente você está pelo errado em manter essa realidade e relação. E precisa de uma vez por todas largar o passado, quebrar as expectativas que criou antes que elas te quebrem. E só seguir o teu rumo numa boa, parando de forçar as coisas. Porque você acha que sentirá falta das pessoas, mas no geral só sente falta pra valer quando a conexão era verdadeira. De resto, boa parte dos casos, a saudade ou sentimento de ausência dura algumas semanas no máximo, e depois você nem está mais pensando no assunto. Parece uma atitude fria, mas com o tempo que você tem, com as coisas que pode desenvolver para si mesmo, com as habilidades que deve praticar, para que gastar tanto tempo diário com pessoas que hoje te olham com tédio, ou falam as mesmas coisas de sempre, ou vivem na mediocridade até no quesito atitude? Afinal, se elas estão atrasadas na vida e você está próximo delas, adivinha? Preste atenção no que te esgota. Quanto tempo você acha que fica no celular, só deslizando a tela e vendo mais e mais vídeos sem conteúdo algum? Porque uma coisa é você prestar atenção em algo que te ensine, que te traga uma reflexão ou que até não ensine nada, mas que pelo menos te traz um alívio cômico, um bom entretenimento, um conteúdo que de fato seja legal. Agora, essas coisas automáticas, esse excesso de informação, essas postagens nas redes sociais ou programas de TV que servem para desligar o cérebro e não pensar em mais nada, isso é tão prejudicial porque desacostuma sua concentração, estressa sua mentalidade sem que perceba. E esse momento que você acha que está cansado, na verdade só enfraquece o corpo com a famosa procrastinação. Por isso talvez esteja aí, todo exausto, na preguiça, sem muita energia. Esse costume da vida moderna de simplesmente encostar em um canto e esquecer da vida, seja lá por qual distração, pode até parecer bom de início, algo que te relaxa ou te alivia. Mas qual é o custo, a consequência e por quanto tempo terá essa atitude consigo mesmo até que perceba que está no erro? A realidade é que hoje o consumismo te convence a comprar coisas inúteis que não precisa e nunca precisará. Te convence a dar atenção para conteúdos que são tudo menos um conteúdo. Apenas imagens e sons que distraem, que enchem a tua cabeça de besteira e te trazem estímulos ruins. E o pior de tudo, tiram a sua personalidade, pois as tendências, os estímulos, as influências vão te convencendo de que há algo errado contigo, de que precisa mudar tal coisa no corpo, ou na aparência, ou no jeito, que deve fazer isso e aquilo. E quando vê, está afogado em infelicidade, não por conta de ilusões, mas por causa que você perdeu a capacidade de enxergar direito a tua realidade. Logo, tome cuidado, sabe? Com essas coisas que vão puxando a sua atenção e te esgotando discretamente. Porque é isso que te enfraquece como indivíduo nesse estilo de vida moderno. Inclusive são essas circunstâncias que separam o indivíduo do ingênuo. O indivíduo sabe o que é melhor para si e não se convencerá tão fácil com besteiras. O indivíduo entende o que precisa fazer, compreende que esses barulhos normalmente no fim são só sussurros te revelando milagres, tentando exigir o que você deve ter e ser, mas com o principal objetivo de te esgotar, quebrar a tua mentalidade, te deixar do jeito certo para manipularem. Vai por mim. O que for inútil,
O que não presta ou não traz a ti nenhum estímulo realmente bom, descarte. Você não sentirá falta e esquecerá rápido, seja um hábito, um objeto ou tarefas do dia, que notará depois que só eram distrações de fato. Domine e aprecie o simples. Se você simplesmente ficasse no que é simples, sem esses objetivos genéricos de querer ser rico demais, ou de ter um carro super esportivo, ou uma mansão, viagens luxuosas, sei lá o quê, esse materialismo te convence de que você precisa estar no topo da riqueza monetária para ser algo ou ser feliz no geral. Mas aqueles que só conseguem se interessar por esse consumo e materialismo são pessoas medíocres sem muita criatividade, sem muito domínio individual, pois diante de tudo que o mundo pode oferecer e de acordo com o seu potencial e quem você pode se tornar, se só conseguir se sentir realizado, tendo coisas caríssimas e uma conta bancária cheia de dinheiro, então você não entendeu ainda o que é a vida. Pois o dinheiro é apenas um efeito do sucesso, não é o caminho final. Claro, eu não serei idealista aqui. Você tem que ganhar bem para pagar as suas contas, sobrar e ter uma qualidade de vida decente. Mas esse é o ponto. Não precisa ganhar em exagero. E não precisa ter tudo isso que o sistema tenta te convencer a ter. Se você só garantir o básico necessário e focar no seu individual, no teu bem-estar, desenvolvimento, curtir o seu progresso em si de forma honesta, você já será mais feliz e rico do que a maioria. Se tiver tempo suficiente para ler um livro em paz, para dar atenção para suas reflexões, e tiver a sorte de conhecer pessoas e conversar honestamente com elas, se seguir um fluxo e caminho digno e de fato interessante e ao longo desse rumo se conectar com pessoas e lugares que somam algo, isso sim é riqueza, isso é valor. Mas é claro que o mundo moderno e estúpido dirá que valor é ter roupas de marca, um carrão e uma casa enorme com piscina e 6 quartos. Em um sistema estúpido, a estupidez só se interessa por coisas aparentemente grandiosas, mas que na verdade são vazias. Você pode sim ter essa casa, esse carro, pode se tornar milionário, mas não tenha isso como objetivo em si. Deixe que essas coisas ocorram como recompensas da sua grandiosidade em ser quem você de fato deve ser, da sua grandiosidade individual. Entende? Dominando o simples, tendo disciplina com o básico, encontrando propósito nas pequenas coisas, esse é o rumo para o equilíbrio e sabedoria que te dará uma vida real e de fato satisfatória. Logo, desapegue desse lixo, dessas ideias genéricas, dessas metas que só te iludem e que te levam para direções erradas. Acredite, tudo o que o sistema tenta te convencer a ter, no fim, é o que você menos precisa. Tente enxergar além disso, no silêncio, sendo discreto, trabalhando consigo mesmo, e com o tempo você encontrará a verdadeira direção das coisas, se desapegando das inutilidades e não dando satisfação para ninguém, apenas para si mesmo. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.